Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série de regularização de imóveis rurais. E eu vou começar esse vídeo pedindo para vocês que se inscrevam no canal, dê o joinha e compartilhem esse vídeo se ele for importante para vocês e te ajudou de alguma forma, para repassar isso para as pessoas que a gente sabe que está tendo problema com esse tipo de situação que envolve um condomínio rural. Eu vou falar um pouquinho de um dos assuntos que geram mais dúvidas e que as pessoas mais procuram a gente para poder entender como que elas vão ter que fazer a divisão desse condomínio, a extinção desse condomínio, sendo que muitos desses casos geralmente estão relacionados a uma herança, que os herdeiros registraram aquela área em condomínio. E agora? Como fazer isso? Como regularizar um imóvel que é um condomínio rural, tentando evitar conflitos, principalmente entre herdeiros, Poxa vida, por causa de uma terra, na hora de dividir, os irmãos muitas vezes passam a não se entender, porque um quer uma parte, o outro quer outra, e muitas vezes fazem um acordo para dividir aquela terra, só que não formalizam isso por meio de uma escritura pública, sendo que, na maioria das vezes, as pessoas acabam adiando o problema e registrando só o quinhão, quer dizer, aquela fração ideal que representa uma parte dentro de uma propriedade. Então vamos tentar de uma forma bem simples, primeiro com um conceito e depois voltando a essa imagem que é o exemplo que a gente tem passado. De forma bem simples, eu vim aqui no Google e digitei definição de condomínio rural. Assim, o condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta ou solidária, em que os condôminos exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas. Mais uma vez, agora só condomínio, a posse ou direito simultâneo por duas ou mais pessoas sobre um mesmo objeto. Na prática, um condomínio pode ser definido como um espaço dividido por diversos proprietários que também compartilham áreas em comum. Cada proprietário possui sua unidade privativa de acordo com as especificações feitas no momento da compra. Propriedade é uma área que tem um registro e posse é uma área que você não tem registrada no seu nome, de uma forma bem simples. Agora, nesse caso que eu passei, os proprietários são diferentes entre essa matrícula 3.416 e essa matrícula 22.771. Então, aqui já são dois condomínios diferentes. Se por acaso uma área de posse tem os mesmos proprietários dessa matrícula, por exemplo, se trata de um mesmo condomínio. Então, nesse exemplo que a gente está passando, essa área de posse 1, essa área de posse 2, essa matrícula tem os mesmos proprietários. Nesse sentido, essa área cinza mais clara é um condomínio e pode ser cadastrado no INCRA, lá no CCIR, como um mesmo imóvel. Basta você fazer a distinção entre essas áreas de posse e incluir elas no CCIR. Já essa matrícula 22.771, ela não tem os mesmos proprietários dessa, então é um condomínio e ela tem um CCIR distinto. Vamos a mais um exemplo. Essa área, a princípio, a gente fez um levantamento e é um limite informado por um dos herdeiros. Dessa forma, o que eu fiz? Rodei a área toda, basicamente toda ela era formada por uma cerca. Eles me apresentaram uma planta em papel A2. Eu tentei pegar a parte do desenho e digitalizar ela, já que a impressora que a gente trabalha consegue digitalizar no papel A3. Ficou meio cortada, mas na hora que a gente faz essa sobreposição, a gente consegue identificar
a divisão que foi feita entre os herdeiros. Na hora de analisar a documentação, existiam 5 matrículas e a forma como foi feito nesse acordo estava totalmente diferente em relação a essas 5 matrículas. E a primeira dúvida que surge: qual a localização de cada matrícula? E na hora de fazer a análise da documentação, como que foi colocado isso por meio do inventário e todos registrando cada uma em condomínio? Nesse exemplo, alguns herdeiros chegaram a vender uma parte para um outro herdeiro e, inclusive, para outras pessoas que não faziam parte dessa família, mas que chegaram a comprar o quinhão daquela outra parte. E o que acabou acontecendo? Todas as matrículas ficaram com proprietários diferentes, com percentuais diferentes de detenção do imóvel, o que caracterizou que cada parte é um condomínio rural diferente. E como que a gente chegou a essa conclusão? Se vocês quiserem entender alguns conceitos que eu vou falar aqui, voltem a alguns vídeos anteriores, porque a gente vai falando de cadeia dominial, das peças técnicas, como fazer para identificá-las, até a gente conseguir identificar a localização de cada matrícula. Nesse caso, eu peguei as matrículas, fiz a busca por base na cadeia dominial e chegamos a essas 5 plantas que são originais do Estado. Essa primeira ela foi requerida pelo patriarca da família em 1936 e essa outra de 39 e essas outras 3 são de 1946. Mas é muito fácil a gente, a partir delas, jogar no computador, né, no sistema de informação geográfica e fazer esse mosaico. E a partir disso a gente consegue identificar a localização de cada matrícula. Sendo que essas áreas em escuro, havia na cadeia dominial desmembramentos que já não fazem parte desse domínio. Como algumas partes estavam querendo vender o imóvel e todas as matrículas estão abaixo de 100 hectares, a princípio, o que a gente tentou fazer foi apenas o cadastro ambiental rural para liberar a transferência do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Portanto, o que a gente precisou fazer aqui? Um cadastro ambiental rural único para todo o imóvel? Não. Pelo conceito de imóvel rural, aqui nós temos 5 imóveis distintos e a gente precisa fazer um cadastro ambiental rural para cada uma das áreas. Aí está o croquis de cada um deles e cada área dessa é um condomínio. E voltando agora ao conceito que vocês viram lá atrás, que a gente falou de propriedade indivisa, cada um desses condomínios rurais tem seus proprietários, porém cada um deles vai ter uma cota. E mesmo que eles tenham feito um acordo, mas não formalizaram essa divisão por meio de uma escritura pública de divisão amigável, isso só vai ser considerado formal quando isso for levado ao cartório de registro de imóveis. Agora, para concluir a ideia desse vídeo, a gente colocou uma pergunta. Você entende o que é um condomínio rural? Basicamente, a ideia principal é uma propriedade rural, seja com uma área registrada, às vezes com uma área de posse, mas que tenha os mesmos proprietários. E nesse caso, tendo mais de uma pessoa, né, que é o proprietário, passa a ser um condomínio rural. Todos têm o mesmo direito sobre a área, na fração que está definida lá na matrícula, de acordo com a divisão que foi proposta, por exemplo, no inventário. E cada uma das partes pode vender a sua parte para outra pessoa. Quem está dentro do condomínio, como condômino, ele pode exercer o direito dele de preferência e adquirir aquele quinhão, né? Aquela fração ideal de um dos seus irmãos. Só que no final das contas, é uma terra que
todos têm que estar cientes de que todos têm direitos semelhantes, até que acabe com esse condomínio, que eu vou começar a falar no próximo vídeo. Algumas formas de ser feita essa extinção ou divisão de um condomínio. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar responder cada uma das perguntas e até o próximo vídeo.